E esse papo de que o Palmeiras pretende usar o dinheiro do Danilo para contratar Claudinho do Zenit, existe alguma coisa de real nisso? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece esse ponto e fala sobre mais um jogador que se destaca do Corinthians e que pode deixar o clube de graça em breve. Notícia importante no São Paulo: quem é o ponta direita que o tricolor negociava há algum tempo e que atua no futebol europeu? Bora te atualizar sobre o Vasco com ótimas notícias. Orelhano enfim foi anunciado e o patrocínio Master foi renovado, o maior da história do clube. Bora te atualizar também sobre as últimas do Flamengo. Quero falar a respeito de mercado, bastidores, camisa 10 do Belgrano entre Fortaleza e Vasco da Gama. Enfim, tem muita coisa legal para você. Tenho certeza que você vai curtir. Antes, só pedir para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir, deixar like e se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas esportivas que sempre prepara boas cotações para vocês. Quem assistiu ao programa do Nicola dessa quinta vai lembrar que eu fiz 3 apostas. Venci 2 delas, ficando com um lucro de R$ 82. Mas queria chamar a atenção para os jogos desse sábado. A Premier League pega fogo, especialmente com Manchester United e Manchester City. Vitória do United em casa pagando R$ 4,10. O empate paga R$ 3,90 e a vitória do City paga R$ 1,80. Tem ainda Brighton e Liverpool, Everton e Southampton, Nottingham Forest e Leicester, Wolverhampton e West Ham, além de Brentford e Bournemouth. Lembrando que para apostar na BetWinner é super tranquilo, é só pegar o link que está no comentário fixo, preencher todos os seus dados na área de registro e usar o cupom Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Vai ficar fora dessa não, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é super importante: o Juan Quintero, meio atacante colombiano que negociou nos últimos dias com o Flamengo e Internacional, é o mais novo reforço do Júnior Barranquilla. Na Argentina, pela manhã, havia quem garantisse que ele tinha descartado jogar no Júnior Barranquilla. Houve uma reviravolta. Inclusive, o clube colombiano já o anunciou de forma oficial. Ponto final nas especulações. Bora contar também que Martín Luthiero, depois de uma longa novela, é o mais novo reforço do Fortaleza. O Leão do Pici já anunciou o centroavante argentino de 31 anos de idade que pertencia ao Colo-Colo. Fortaleza depositou o valor da multa rescisória de $1 milhão nos cofres do time, no time chileno, que vai à FIFA requerendo um ressarcimento. A alegação é de que a multa rescisória só poderia ser paga a partir do ano que vem. Quero contar também que Vanderlan será o novo camisa 6 do Palmeiras, enquanto o Tabata vai vestir a 11. Na temporada passada, eles tinham os respectivos números 36 e 27. As mudanças se deram por causa de saídas de atletas, mais especificamente do Jorge e do Scarpa. Para fechar o giro de notícias, contar que Douglas Costa embarca nessa sexta-feira para os Estados Unidos, onde vai participar de toda a pré-temporada do Los Angeles Galaxy, também colocando ponto final em relação às especulações da mudança para o futebol brasileiro. Douglas Costa queria jogar no Grêmio, o Grêmio não conseguiu reverter a péssima relação do jogador com o torcedor e abriu mão dessa contratação. A última do giro de notícias: possível rival do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. O Al Hilal da Arábia Saudita, versão 2023, é mais forte do que em 2019. Os dois times já haviam se enfrentado na semifinal. Naquela oportunidade, o Flamengo venceu com alguma dificuldade. É que a base do time saudita hoje é mais forte e conta, por exemplo, com Cuellar, Matheus Pereira, Marega, centroavante ex-Porto, Igalô, Michael, velho conhecido do torcedor do Flamengo, o Carino, Aldassari, que fez ótima Copa do Mundo, Vieto, também bastante conhecido. A base da seleção saudita que disputou o Mundial e venceu a Argentina está nesse time do Al Hilal. Esperamos por um jogo complicado, especialmente se o Al Hilal conseguir passar pela fase de quartas de final. Ele precisa vencer um jogo para ser o adversário rubro-negro. Bora falar agora sobre o São Paulo com informação importante: o tricolor não esconde, busca um ponta direita. As tratativas há mais tempo são com o David, mas nos últimos dias o São Paulo também tentou fechar com o Serginho, que é um ponta direita de 27 anos de idade que só atua no exterior. Nesse momento ele está vinculado a um clube turco chamado Giresunspor. Será que é assim que se fala? Giresunspor. Acho que fica assim, fica um pouquinho mais correto. Ele tem contrato com esse clube turco somente até junho. E o São Paulo tentou nas últimas semanas antecipar a chegada do atleta, não houve acordo. A equipe turca conta com o atleta pelo menos até junho e ainda tenta a prorrogação do contrato. É importante contar que essa informação foi divulgada em primeira mão pelo blog do São Paulo. Outra informação importante: terceira temporada do Serginho nesse clube turco. Na atual temporada, 16 jogos, 3 gols e 4 assistências, é titular absoluto, inclusive veste a camisa 10. Antes de chegar à Turquia, você não deve ter
ouvido notícias dele, ele passou por Kosovo, Macedônia do Norte e Albânia. Fiquei bem curioso para entrevistar o Serginho e saber um pouquinho sobre essas experiências no exterior. Negociação entre São Paulo e Serginho esfriou, talvez para metade do ano ele possa ser contratado. São Paulo ainda tenta fechar com o atacante David, que pertence ao Internacional e também interessa ao Red Bull Bragantino. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, sexta-feira de ótimas notícias. Orelhano, enfim, foi anunciado. Pela manhã ele passou na Polícia Federal para realizar os últimos detalhes da obtenção dos vistos de trabalho. E à tarde foi anunciado, Vélez Sarsfield enfim cedeu e aceitou a proposta que já havia sido combinada lá atrás, 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Já o Vasco da Gama fez outro anúncio importante, renovação do contrato com a PixBet. 2 anos de vínculo, contrato novo só vai terminar em dezembro de 2024 e segundo o Vasco trata-se do maior contrato de patrocínio da história cruzmaltina. Até então o maior patrocínio era de 16 milhões de reais por ano. Podemos trabalhar com uma cifra superior a essa, ainda estou tentando a divulgação desse número assim que eu conseguir conto. Quem sabe durante o programa do Nicola que começa logo mais às 7 da noite. Só para lembrar, várias outras casas de apostas esportivas também estão fechando com clubes. O Bahia acaba de fechar com uma casa nacional, o Botafogo também fechou com uma casa de apostas internacional, Parimatch. A Betano já é patrocinadora de vários outros clubes, como Fluminense e Atlético Mineiro. Domínio total do mercado de patrocínios masters no futebol brasileiro de casas de apostas. Bora falar agora sobre Claudinho, possível reforço do Palmeiras e a chance de Kevin, atacante da base, ser negociado. Começar por a história do Claudinho. Já havia contado para vocês há algum tempo que não existem tratativas e não há chance de o Claudinho ser contratado. Mas Cosme Rimmer, jornalista que tem um blog no R7, trouxe hoje, algumas horas atrás, a informação de que o Palmeiras pretende usar a grana da venda do Danilo para contratar o Claudinho, que já tem um acordo com o atacante. O Cosme disse mais. Falou que a primeira proposta de 15 milhões de euros não foi aceita e que agora o Palmeiras tenta chegar a 17 milhões de euros para contratá-lo do Zenit da Rússia. Mandei mensagem para uma fonte minha no Palmeiras e também para uma fonte minha, para um dos empresários do atleta. Quero começar respondendo o que me disse a fonte do Palmeiras. Essa pessoa admite que algumas semanas atrás o Palmeiras fez uma consulta pelo Claudinho e entendeu que não há a mínima chance. Antes mesmo de formular uma proposta, o Zenit já deixou claro que não há a menor intenção de abrir mão do jogador, que só não é mais importante do que o Malcom no atual elenco do clube russo. Já em relação ao empresário, um dos empresários do Claudinho, perguntei para ele se existia alguma negociação, se de fato o Claudinho havia aceitado a proposta para jogar no Palmeiras, e a resposta foi, abre aspas, o Cristiano Ronaldo está mais perto do Corinthians do que o Claudinho do Palmeiras, fecha aspas. Foi só um exagero para mostrar que não há a mínima chance de o Claudinho ser contratado. Hoje, a maior especulação na Rússia se dá pelo fato de o Claudinho tirar o passaporte russo para que possa se tornar ainda mais valorizado. Ele deixaria de ocupar a vaga de estrangeiro e se tornaria um jogador ainda mais importante dentro do clube. Para fechar sobre o Palmeiras, contar que Kevin, atacante que está disputando com sucesso a Copa São Paulo de Juniores, entrou na mira do Shakhtar Donetsk. Informação do André Hernan dá conta de que o clube ucraniano promete uma proposta de 5 milhões de euros para os próximos dias. Jogador que tem 20 anos de idade, atua como ponto esquerda. Na atual Copa São Paulo, 3 jogos, 1 gol e 1 assistência. Na temporada passada, pelo Sub-20, foram 44 partidas, 12 gols e 1 assistência. Estou atrás de mais informações sobre a possibilidade dessa negociação avançar. Beleza? Para fechar o vídeo, não, tem mais 2 informações importantes. Bora falar agora sobre um camisa 10 que pertence ao Belgrano, futebol argentino, e tem negociações com o Fortaleza e passou a entrar na mira também do Vasco. Eu me refiro a Bruno Zapelli, joia do futebol argentino, extrema categoria, cheguei a assistir a vídeos dele, enorme qualidade com a bola nos pés, tem muito bom drible, coloca os atacantes em condição de fazer gol, enfim. Desde a semana passada, o Fortaleza negocia a compra desse jogador. A pedida do Belgrano é de 2,5 milhões de dólares ou 12 milhões e 700 mil por 50% dos direitos econômicos. Fortaleza fez uma oferta um pouco menor e descobriu nessa semana que o Vasco entrou na parada, ainda sem oferta oficial, mas tentando entender as condições de um eventual negócio. Você sabe que o Vasco procura um camisa 10 há algum tempo. O representante do Bruno Zapelli no Brasil é o Alexandre Faria, tem relação muito boa tanto com o Fortaleza quanto com o Vasco. Foi ele recentemente que levou o Iago Pikachu para o Fortaleza. E o Alexandre Faria é conterrâneo do Paulo Brax, eles têm uma relação de amizade há bastante tempo. Resta saber que fim vai ter essa história, só a lembrança de que o Bruno Zapelli teve recentemente uma oferta de 2,8 milhões
para jogar na Major League Soccer, mas ele e os seus representantes entenderam que o melhor caminho é o futebol brasileiro. Resta saber se pro Fortaleza ou pro Vasco. Prometo ficar de olho nessa história e atualizando para vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma vez notícia de atleta que pode deixar o timão de graça. Tá virando chata essa história, está ficando chata essa história, mas falta um pouquinho de capricho dos dirigentes do Corinthians, né? Como é que quase todo mundo fica em fim de contrato? O mais novo caso é de Felipe Augusto, que é o artilheiro do Corinthians na Copinha, são 3 gols marcados em 4 partidas. Atleta que já esteve no ano passado, inclusive, por 8 partidas no time principal. O contrato dele se encerra em 21 de outubro desse ano, e a partir de abril ele já pode assinar um pré-contrato para ir embora. O mais alarmante dessa história é de que o Corinthians até agora não abriu negociações para renovar o contrato, vai esperar acabar a Copa São Paulo para tomar uma decisão se vale a pena estender esse contrato ou não. O jogador pode ficar livre no mercado, assinar um pré-contrato e jogar em qualquer outro clube. Se você não o conhece, nas temporadas, ou enquanto jogou no Sub-17 e no Sub-20, foram 70 partidas e 23 gols marcados. Não é o único caso do Corinthians, como eu já havia contado, somente desse time que disputa a Copinha. O Guilherme Biro tem contrato até novembro, uma joia, está jogando inclusive o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, além do Murilo, que deve ser promovido ao time principal, zagueiro cujo contrato se encerra em dezembro. No profissional há vários outros casos. Bruno Mendes, contratado por valores altos do futebol uruguaio, tem contrato até dezembro, mesmo vale para o Gil. O Caetano tem contrato até fevereiro do ano que vem. O Corinthians está dormindo no ponto e correndo o risco de perder jogadores importantes sem qualquer remuneração. Para fechar sobre o timão, contar que Adson, por outro lado, estendeu seu contrato. Houve uma reunião nessa quinta-feira, representantes do atleta comemoraram a extensão do vínculo nas redes sociais e a partir daí todo mundo soube que ele estendeu o contrato de 2024 para dezembro de 2025, mais um ano de vínculo. Teve também um aumento salarial, um aumento na multa rescisória. Prometo ficar de olho em todas as últimas notícias do mercado e espero encontrar vocês daqui a pouquinho, a partir das 7 no programa do Nicola, aqui no canal. Beleza? Abraço, tchau!